gente vai ler do primeiro ao terceiro versículo de Efésios, capítulo 6. Quinta-feira, na nossa célula, enquanto a gente tinha aquele momento de adoração, né? A gente louvou o Senhor com uma música um pouco maior. E eu senti muito forte Deus falando comigo. Penso eu ser Deus, espero que seja Deus, para que eu não venha falar nada de mim mesmo nessa noite, sobre esse tema. E o tema é obediência aos pais. Vamos ler o texto. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, minha versão é NVT. Pode abrir, eu espero. NVT, para todo mundo acompanhar direitinho. NVT está escrito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Nós vivemos numa geração que a desobediência, a irreverência às autoridades, ela é tendência. É impressionante como os jovens de hoje, jovens da nossa idade para baixo, adolescentes, crianças, estão cada vez mais desobedientes aos seus pais. De maneira geral, quando a gente observa o mundo, a desobediência é contra qualquer autoridade humana. Seja professor, seja político, seja policial, seja pastor, qualquer autoridade o povo está se rebelando. Mas nos últimos anos, essa rebelião de coração, essa desobediência de coração e ações tem multiplicado muito. Muito. Uma prova disso é que, observe a maneira que um filho fala com seus pais hoje. E compare essa mesma maneira se um filho falasse de igual modo há 30, 40, 50 anos atrás com seus pais. A mãe chama você, ô Kesley, só um exemplo, viu, Kesley? Aí o Kesley pega e responde, que é? Imagina isso nos anos 80, nos anos 70. Era chinelo voando na cabeça do moleque. Jamais ia falar assim, senhora. Isso é uma coisa, inclusive, que se perdeu, né? Hoje em dia os filhos não chamam mais os pais de senhor, senhora. Hoje é você, fala com maneira irreverente. E não tem nenhum mal em si não chamar de senhor, senhora, mas é uma amostra de como a gente está tratando cada vez mais os nossos pais como um colega, como um chegado, como um amigo, como alguém que vive conosco, não sob nós, está em cima de nós. Eu estava ouvindo uma história no YouTube esses dias, lá de um angolano. Ele morava numa cidade que chamava, acho que é Banguela, ou Benguela, algo assim. E reverberou na comunidade dele um rapaz que matou a própria mãe, porque um dia chegou em casa e ela não tinha feito almoço. Não tinha feito almoço. Ficou com raiva da mãe, brigou com ela e depois matou a própria mãe. A gente olha para umas histórias dessa e fica assim, admirado, né? Aonde vai parar? E isso é bíblico, sabia? A Bíblia exorta que nos últimos tempos, os filhos, eles sairiam cada vez mais rebeldes contra os seus pais. Isso nos mostra que Jesus está chegando, meu irmão. Que cada dia mais é um dia menos no relógio escatológico de Deus. Jesus está próximo. Então não se assuste com essa imoralidade em relação à obediência dos seus colegas na escola, na faculdade, por exemplo, de pessoas que você conhece, de crianças que você vê por aí, porque isso só tende a crescer. Mas a questão é, será que isso está crescendo dentro da igreja também? Mas antes de eu entrar um pouco mais nisso, eu quero falar, talvez, trazer algumas observações de o porquê isso está crescendo tanto. Primeira coisa, psicologia. Eu não sou contra a gente fazer terapia, ir no psicólogo. Deve ter alguns irmãos aqui da igreja que fazem. Eu acho até bom você ter alguém para conversar. Se você não consegue se abrir
com um discipulador, né? Que eu até recomendo, paga alguém para você se abrir. Porque guardar tudo dentro do seu coração, meu irmão, uma hora você vai ficar doido. Você precisa externalizar isso, jogar isso para fora. Você precisa ter alguém para conversar. Mas a psicologia, ela é muito mundana. A psicologia é um dos ramos científicos, é uma das profissões mais carnais e demoníacas que tem. Não por causa dos psicólogos ou da profissão em si, mas por causa que tudo que eles estudam é baseado num pessoal muito doido. Freud, sabe, Nietzsche, um pessoal assim realmente que falava umas absurdos. Eles viviam de uma devassidão sexual gigante, tudo para eles era sexo, eram umas coisas assim absurdas. Eu sou um conhecedor raso, eu não sou muito profundo, mas existem pastores que são profundos nisso, que eu vejo falando sobre o tema. Inclusive, o Silas Malafaia é psicólogo, e ele fala, se você procurar, deve ter coisas dele no YouTube falando sobre isso. Mas a psicologia, de maneira geral, ela espalha muitas teorias equivocadas, biblicamente equivocadas. A gente sabe por que eu estou falando da psicologia? Porque eu comparo aquilo que os profissionais da área falam à luz das Escrituras. Você deve fazer isso com todas as profissões existentes. E quando eles falam, por exemplo, que a criança, quando ela nasce, a criança ela é boa, ela é inocente, e que os pais, eles não devem exercer uma autoridade sobre a criança, mas eles devem ser facilitadores para a criança. Tem essa palavra agora, facilitador. Professor, hoje em dia, não é mais uma autoridade na sala, ele é um facilitador de estudo. Então, essa teoria da psicologia diz que uma criança ela é boa, ela é inocente, então ela não precisa de alguém mandando, ela precisa de alguém direcionando. Parece até bonito de ouvir, né? Mas Satanás trabalha nas sutilezas. Os irmãos sabem disso, eu já tenho pregado, e vários outros homens de Deus têm pregado aqui sobre as sutilezas demoníacas de Satanás. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é você direcionar, outra coisa é você usar de autoridade. Deus, ele é um Deus de hierarquia, ele sempre trabalhou com hierarquias. Com cabeças, com caudas, a gente vê isso por todo o Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento. O fato dele ter chamado 12 apóstolos nos mostra que tinha 12 lideranças. De um ramo de 500 discípulos que ele tinha. 70 que saíram numa missão, mas 500 que permaneceram com ele até a ressurreição. Mas tinha 12 lá que mandavam. Mas a nossa sociedade não gosta de hierarquia. Todo mundo é igual. É mesmo, os olhos de Deus, eu e você somos iguais. Mas nós exercemos papéis diferentes. Seus pais exercem papéis diferentes. Eles estão vivendo uma época, um período de tempo diferente do seu. Um dia você vai exercer a autoridade. Hoje, você está sob a autoridade. Eu vi uma notícia de um professor de educação física que chegou na escola, isso é agora, recente, aqui no Brasil, que ele chegou para dar aula e perguntou da tarefa de casa para os meninos. Primeiro, né, que professor de educação física dando tarefa é o cúmulo, né? Misericórdia. Mas eu já estudei, inclusive, numa escola que tinha tarefa mesmo de educação física, eu não sei se na de vocês tem. E aí, os meninos falaram que ninguém fez. Ninguém respeita, né, professor de educação física. E aí ele mandou os meninos tudo a 10 voltas na quadra. Até aí tudo bem, né? Mas isso, de repente, reverberou na região, saiu no jornal, criança chorando. Sabe quando aparece aquele jornal sensacionalista, que tampa o rosto da criança, modifica a voz dela? Aí estava lá a criança chorando. Eu estou traumatizado. Ele me mandou dar 10 voltas na quadra. Aí corta para a mãe. Isso é um absurdo. Meu filho não vai para a escola para dar 10 voltas em quadra nenhuma. Esse professor está oprimindo meu filho. Meu irmão, onde a gente vai parar? Exercer disciplina, ter hierarquia, demonstrar força é opressão. Aos olhos da psicologia e isso não é correto biblicamente. A disciplina vem de Deus. Toda vez que você quiser pensar assim, você quer uma comparação ideal do que é um bom pai, olha para Deus. Sim ou não? Deus é o melhor pai possível, não é? E Ele pune seus filhos? Sim ou não? Ele pune fisicamente seus filhos? Sim ou não?
Todo mês a gente tem a ceia aqui. 1 Coríntios 11 lá. Ele fala que ele colocou doença no meio do povo porque eles estavam em pecado. E não estava fazendo jus à ceia do Senhor. Tomando de maneira irresponsável, irreverente. Ele botou doença no meio do povo. E esse é o nosso Deus cheio de amor e disciplina. Ele faz isso para o nosso bem. Mas a sociedade hoje, não pode. Isso é ruim, isso é mal, isso vai traumatizar. Eles não sabem o que falam. Eles falam da carne, usados por engodo de Satanás na mente deles. Meus irmãos, não caiam nessa. Deixa eu falar, quando eles falam criança é boa desde o nascimento, falso. Salmo 51:5, Davi, pode abrir, inclusive, Davi fala que ele é mau desde quando nasceu, desde quando a mãe concebeu, ele já era mau, pecador. A Bíblia diz isso, olha lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51:5. Pois sou um pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, meu irmão, desde o momento que você, a primeira vez, o médico te deu um tapa na bunda, você já era um pecador. Você já era um miserável, porque você nasceu do pecado. E todas as suas decisões daquele dia em diante foram cada vez mais crescendo em pecaminosidade. É claro que se você for comparar eu com a minha Bebel, por exemplo, minha filha, eu tenho muito mais pecado que ela, mas ela tem pecado. Ela fala não, tudo agora ela fala não. Bebel dá de volta, não. Já está começando a mostrar o coraçãozinho dela mal. Mas eu vou direcionar ela para a glória de Jesus. Eu não vou ver psicologia, não. Eu vou ver a palavra de Deus. E talvez você tenha caído nesse engano aí. Da psicologia, não, eu sou bom. Não, quando eu for educar meus filhos, eu vou direcionar eles. Meu irmão, não caia nessa, isso não provém de Deus, ele provém do maligno. Sabe que você é mau. Se seu pai te bater todo dia, você merece. Mas não é só isso. Também tem intervenção do Estado. Os irmãos, sempre que tem a oportunidade de falar contra o Estado, eu falo, né? Eu não gosto da imposição. E o nosso Estado brasileiro, ele é muito impositor. Ele é muito pesado nas costas do brasileiro. Ele tira cada vez mais as nossas liberdades. Isso, uma parte disso é minha opinião, você não precisa concordar comigo. Mas uma outra parte, isso é Bíblia e você precisa concordar. Por exemplo, o Estado está proibindo as palmadas nas crianças. É proibido hoje. Não é extremamente proibido. Tem uma lei específica ali para alguns casos, mas é proibido e está caminhando cada vez mais a proibição geral e restrita. Você não pode erguer a mão contra o filho. E uma proibição que vai ser aplicada. Hoje nem é muito aplicado, mas cada vez mais vai ser aplicado. Isso contradiz a palavra claramente, que diz lá em Provérbios, que o pai deve corrigir o filho com vara. Que o pai disciplina o filho que ama e disciplina com força. Então o Estado está querendo nos impor o que fazer, o que não fazer. Deixa eu te falar, não obedeça o Estado. Se ele contradizer a palavra de Deus. Do resto você faz tudo. Eu acho absurdo o imposto do Brasil, mas eu vou pagar. Mas eu pago. Eu acho absurdo um monte de lei. 50% das leis do Brasil eu discordo. Eu estudei direito. Quanto mais eu estudei, mais eu discordava. Mas eu vou obedecer tudo, para a glória de Deus. Agora, se ele manda fazer algo que é contra a Bíblia, eu estou nem aí para o Estado, que eu seja preso. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Lembre-se de João Batista, ele foi degolado por uma opinião sobre o casamento. Você não precisa ter vou morrer por Jesus, eu vou ser preso por negar Jesus. Não, às vezes você vai ser preso por dar uma palmadinha no seu filho. Você pode ser preso porque você é contra o casamento gay. Que seja, meu irmão. O Estado não é seu Senhor, nosso Senhor é Deus. E outra coisa que afeta muito que induz muito os jovens, os adolescentes e as crianças a serem desobedientes, é tela, muita tela. Muita tela. E isso, você, com certeza, quando eu falei, você imaginou aquela criança do tablet, né? Com o catarro no nariz assim, mexendo no tablet, vendo TikTok, sabe? E a pessoa fica viciada naquilo e começa a desobedecer, se respondendo com seus pais. Mas os jovens também, os adolescentes, eles estão cada vez mais viciados em telas, estão sendo educados por influencers. Meu irmão, o que é certo e errado, você não aprende com TikToker, com YouTuber, não. Você aprende com a palavra de Deus, com seus líderes na igreja.
Tem gente que tudo que sabe da Bíblia é porque viu no Instagram. Meu irmão, você não é crente, sinto muito te falar. Mas vou a fundo. Tudo que eu sei da Bíblia é porque eu ouvi alguém falando. Meu irmão, que seja na igreja, seja eu pregando aqui. Se tudo que você sabe da Bíblia é por causa do que eu falei, meu irmão, sinto muito, você não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você conhece Jesus por ouvir falar. E você está confiando sua salvação em algo que você ouviu falar, você tem que experimentar. Você tem que entender. E muito crente é assim hoje. É educado por influencers, seja no meio digital, seja por... Eu sou influencer de vocês. Vocês não podem ser educados por influência, você tem que ser educado pela palavra. Se eu estiver falando bobagem aqui, como que vocês vão saber? Tem que saber pela palavra. E tudo que você quiser, sabe, suas opiniões mais carnais acerca dos princípios de Deus, você pode jogar no TikTok, você vai achar alguém concordando com você, ainda dando base bíblica. Eu acho dízimo absurdo. Joga no TikTok, você vai achar um monte de vídeo de gente falando que dízimo é um absurdo e ainda vai dar base bíblica. Eu não tô nem aí, eu acho que pode fazer sexo fora do casamento sim. Joga no TikTok, vai achar um monte de gente dando base bíblica para isso. Eles arranjam texto, arrancam da Bíblia, tiram fora do contexto, para dar base aos seus estilos de vida e moral. Não sejam assim, meus irmãos, não escutem essas pessoas, porque senão você será desobediente, inclusive a seus pais. Porque essas pessoas, pode ver um grupo de jovens aí, lá na frente da casa dos meus pais, ali na Praça do Sabino, sexta-feira à noite, enche de gente lá. Gente de 18, 19, 16 anos, bebendo cerveja, fumando maconha. Você acha que eles estão lá debaixo da autoridade dos pais deles? Os pais deles mandaram, permitiram que eles fossem lá? Claro que não. Fica lá até de 1h da manhã, quando eu morava lá era difícil. Ouvindo funk pesadão, umas músicas terríveis. Meus amados. E esse povo tudo aí é influenciado por MC. Amam os MC. Coloca filtro de MC. Tem um jovem que eu conheço que toda foto que ele posta é o filtro do Oruan. Esses MCs são deuses para eles. Irmão, não seja assim, não se baseie na cultura. Essa cultura carioca, demoníaca. Tá. Dito isso, eu quero que os bons sejam perspicazes no entendimento de que a igreja do Senhor sempre foi contra a cultura. Sempre. Não é contra a cultura, mas contra a cultura. O que significa isso? O mundo está indo para cá, eu estou indo para lá. A psicologia diz isso, o Estado impõe isso, as pessoas acreditam nisso por causa dos influencers. Não, eu estou indo para outro rumo. Não importa, vocês acham que é ser quadrado, obedecer meus pais. Tá em casa 9h da noite. Mas estava para casa 9h da noite. Você não pode jogar uma bola, você não pode fazer... Estou obedecendo meu pai e minha mãe. Filhinho de papai. Dou graças a Deus por isso. Você tem que ser firme, irmão. Nós somos contra a cultura. A gente vai andar na contramão desse mundo. Você é firme para aguentar a zombaria? As provocações? Tem que ser, porque você será. As pessoas vão julgar você. O que? Você faz isso? Você é muito tolo. Vai te ofender, te xingar de tudo quanto é nome. Não é não, Marquinhos? Você tem que permanecer firme nos princípios de Deus e avançar. Não liga. Seja estoico nesse sentido. Mas aí a gente vai voltar ao texto. Vamos analisar o que o texto diz sobre a obediência dos filhos aos pais. Primeiro, a gente vê a primeira palavra aí. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Filhos. O que é um filho? Um filho é todo aquele que está debaixo do teto do seu pai. No sentido daquilo que eu vou falar aqui, tá bom? Obviamente eu sou filho do meu pai, mas eu não vivo mais debaixo do teto dele. Mas no sentido de obediência plena, você deve ao seu pai morando debaixo do teto dele. Você pode ter 5 ou 50 anos. Se você mora na casa dos seus pais com 50 anos, você deve obediência irrestrita e total. Se você saiu da casa dos seus pais, você deve honra, não obediência irrestrita e total. Tá bom? Entendo isso. Mas se você mora no mesmo ambiente com seus pais, você tem que obedecer eles. Filho é isso. Aí vamos partir para o seguinte, ele fala, obedeçam a seus pais,
Pode abrir aí que eu estou lendo o texto, Lecão. Filhos, obedeçam a seus pais. Obediência. O que significa obediência? Obediência significa, no original, quando você estuda a palavra lá no grego, se colocar à disposição de, ouvir, estar sob. Isso é obediência. Pode fechar, Lecão. Só quando estiver lendo, você abre. Então, obediência está muito atrelada à questão de ouvir. Mas, claro, não se limita a isso. Então, eu quero começar com essa pequena observação. Você ouve seus pais? Será que você escuta eles? Porque adolescente, eu sei como é. Vocês são adolescente e jovem. A mãe e o pai chegam para falar com vocês. Não sabe de nada. A gente pensa, não sabe de nada. O que está falando? Meu Deus. Aí como a gente, pelo menos é crente, não vai matar nossos pais por causa de um almoço, a gente fica assim, ó, parado assim, cara de desprezo, ouvindo, mas rejeitando tudo. Quando eu parar de falar, eu vou embora pro meu quarto, mexer no meu TikTok, no meu Free Fire. Meu irmão, eu estou falando porque é assim, eu vejo pessoas assim, e isso é real. E deixa eu falar, isso não é a obediência bíblica. Isso é pecado. Isso é desobediência. Que obedece, escuta, é mais do que cumprir ordens. É desejar, é honrar, é servir, é amar os pais. Sabe, meus irmãos, é considerar eles, é tratá-los com dignidade, é respeitá-los. E para aqueles que já saíram debaixo dos tetos, no quesito honrar, é inclusive, se necessário, sustentá-los, botar para morar com você, ou mandar dinheiro, ou cuidar deles, é responsabilidade sua. Inclusive, fica uma dica aí, você não ficar nem um pouco preocupado com a velhice, tenha bastante filho, e ensina ele nos caminhos do Senhor, porque aí é a responsabilidade deles cuidar de você na velhice. Se você abandona o seu pai na velhice, meu irmão, você também está descumprindo a palavra de Deus. Mesmo que isso te custe, vai custar, idoso é difícil lidar. Mas isso é obediência. Isso é obediência. E qual é o oposto da obediência, além dessa atitude de não escutar? É não fazer, quando manda fazer, você não faz. Sabe, é desrespeitar. Porque, ô fulano, ô Cibele, vai lá e faz isso. Aí você fala que vai fazer e não acaba fazendo. Isso também é pecado da desobediência. Você não está obedecendo. Ou fazer com o coração duro. Faz, mas faz xingando, murmurando. Mas por que é? Isso também é desobediência. Não é só fazer, meu irmão. É fazer com o coração correto. Você entende isso? Deus manda você obedecer aos princípios dele só por obedecer? Não, isso é coisa lá do Velho Testamento, você só tinha que obedecer, o povo obedecia sem um coração sincero. Agora vale mais o coração, e o coração transborda para atitudes. Então primeiro você tem que amar os seus pais e fazer com gratidão. Ter gratidão e colocar isso em prática, na obediência àquilo que foi solicitado a você. Vocês estão entendendo, gente? Sabe, é tratar com... Sabe, o que é desrespeitar além das coisas que eu tenho falado? É tratar com afronta. É afrontar, sabe? Debater com seus pais. Lembra que eu falei? Imagina isso, há 40, 50 anos atrás. O pai dava um soco na sua cara. Se você debatesse com sua mãe, o pai levantava e tum na sua cara. Hoje em dia, o que mais acontece? Os pais é banana, deixa os filhos falar do jeito que for com a mãe. E o crente não pode ser assim, você não pode afrontar seus pais. É sim, Senhor, obedeça e não discuta, não debata. Sabe, tem filho que zomba dos pais. Às vezes não zomba na cara dele, mas zomba por trás. Ridiculariza por trás, fala mal do pai e da mãe por trás, para colega, para primo, para parente. Meu irmão, isso é falta de honra, é falta de obediência. A ter cuidado até com as brincadeiras que você faz. Eu tenho muito temor, eu sou muito brincalhão, meu pai também é. Então eu sei que eu posso brincar com meu pai, mas até quando eu brinco com temor, porque eu lembro de Cã. Vocês lembram de Cã? Quem era Cã? Filho de Noé. Viu Noé peladão, bêbado,
zombou do pai, chamou os irmãos para ver o pai bêbado. O que aconteceu com ele? Foi amaldiçoado. Se tornou os territórios de Canaã que foram destruídos, todo aquele povo foi destruído. Irmão, cuidado com as suas roubarias. Seus pais é seu pai, não é seu amigo. Então, meu irmão, e também não perdoar. Nós somos, biblicamente, se você é crente, entenda o que eu vou falar. Se você é crente, você é obrigado a perdoar. Entenda. Obrigado. Por que obrigado? Eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Você sabe muito bem disso. Se quiser matar, roubar, se quiser fazer o que você não é obrigado a nada. Mas quem é crente sabe quais são suas incumbências no Espírito Santo. E a pessoa que não perdoa não é perdoada pelo Pai, logo você não é crente. Então, se você é crente, não tem como, você tem que perdoar. Você é obrigado nesse sentido a perdoar. Você tem que perdoar qualquer pessoa, inclusive seus pais. Mas você não conhece meus pais, me abandonaram, me tratou mal, me xinga, não é crente. Meu irmão, não, nada é desculpa. Perdoe, ame até o fim. E seus pais quem são? Ah, é minha mãe. Normalmente a mãe é mais gente boa, né? Ama mais, é mais carinhosa. Ah, tá bom, eu vou honrar e eu vou obedecer minha mamãe. Porque ela faz comidinha pra mim, porque ela é gente boa. Agora meu pai que é bruto, que é sem educação, que não é nem crente às vezes. Aí ele não, ele que se lasque. Não, é pai e mãe, na mesma intensidade, igualdade e amor. E digo mais, obedeça ainda mais seu pai, porque ele é o cabeça do seu lar. Até aquelas coisas que você fala, nossa, mas ele está sendo injusto. Obedeça debaixo da injustiça. Sofra para a glória de Deus. Sofra para a glória de Deus. Jogue aos pés do Senhor aquilo que você está passando. Ore para que essa pessoa se converta e sua vida no seu lar seja mais tranquila. Mas aí a gente vê, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. E como que eu vou conseguir passar por tudo isso? Sofrer, aguentar. No Senhor, você precisa estar no Senhor. A pessoa que ela é desobediente, irreverente, sabe? Maltrata, despreza, zomba, não escuta os pais, significa, mostra de maneira clara e com frutos que não está no Senhor. Não tem intimidade com o Senhor. Porque quem ama o Senhor, ama os seus pais. Quem ama o Senhor, respeita os seus pais. Você só consegue ser bondoso, inclusive com pais maus, se você estiver no Espírito Santo, sofrendo por amor a Deus, em obediência aos seus pais. Senão você não dá conta mesmo não, meu irmão. Não dá conta. Você vai viver assim, chorando, gemendo. Você briga muito com seus pais? Está sempre discutindo com eles? Te falta intimidade com o Espírito Santo. Te falta intimidade. Tá, Henrique, mas tá bom, eu tenho que obedecer. Mas por que obedecer? Primeiro que, se tivesse uma Bíblia assim, coma feijão, eu ia comer feijão, não preciso nem saber por quê. Mas Deus é tão bom que quando Ele manda alguma coisa, geralmente Ele explica, Ele mostra o porquê. Aí a gente vê os porquês, porquês, eu não sei o plural de porquê. Olha só, primeiro, no versículo 1 ele fala aí, porque isso é o certo a fazer. Ou seja, isso é justo. Você precisa retribuir, meu irmão, aqueles que lhe deram a vida. Você para para pensar, a gente não para pensar nisso. Se não fosse meu pai e minha mãe, eu não ia existir. Eu devo minha vida a eles. É literalmente isso. Eu devo minha vida a meus pais. Meu pai trabalha para me dar roupa, comida na mesa. Minha mãe faz a comida, limpa a casa, me dá tudo. Então, meu irmão, você deve obediência para eles. É questão de dever, não é questão, não, você deve. Isso é o certo, é o justo a se fazer. Minha casa, minhas regras, já ouviu essa história? É isso mesmo. A casa é dele. Ele está te deixando morar lá. Então obedeça aos seus pais. Pelo amor de Deus. E deixa eu te falar, seus pais sabem mais que você. Mesmo o pai ímpio e a mãe ímpia.
Sabe por quê? Viveu mais. Viveu mais. Ô, Regiane, quantos anos você tem? E teu pai? Olha a diferença, ela tem 15 e o pai 63. Quem sabe mais da vida, Regiane ou o pai dela? O pai dela. Ele viveu mais. Ai, mas, sei lá, meu pai não tem estudo. Meu pai, ele faz isso, ele aquilo. Não importa, ele tem mais de 40 anos de diferença de você. Ele passou 60 anos nessa terra, ele viu muita coisa, ele aprendeu muita coisa. Tua mãe sabe. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a época deles era diferente. Não é igual hoje. É igual. Não muda. Muda a tecnologia, muda algumas palavras, mas as mesmas imoralidades sexuais, fazer sexo, você acha que não tinha? Tinha nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, 70, 60. Os hippies, que a gente viu até o filme que o Robertinho trouxe lá, que era uma imoralidade sexual absurda, o povo fazia orgia, céu aberto, isso é anos 60, gente. Às vezes acham, não, eles não sabem como é que é a sociedade. Pelo amor de Deus, isso é muito... Você que não sabe, meu irmão. A maldade, a malícia do povo não muda, o homem sempre foi mal. Então escute eles sabem o que estão falando, já estudaram, já viveram. E o outro porquê, a gente vê aí, ó. Este é o primeiro mandamento, comprometo. É o primeiro mandamento, é um dos mandamentos. Tá tanto lá, esse é tanto o quinto mandamento lá dos 10 de Moisés, como é uma reafirmação bíblica para o Novo Testamento. Então você tem que obedecer a ordem de Deus. Igual eu falei, mesmo se não tivesse nada disso, vou obedecer porque Deus mandou. Mas agora eu vou te dar uma notícia muito gostosa, muito boa demais da conta. Se você obedecer aos pais, você tem promessas, você tem benefício. Olha como Deus é top. Quando Ele nos tira algo, a ausência daquilo vai nos fazer bem, mesmo que a gente não entenda. E quando Deus manda algo, a obediência àquilo vai nos fazer bem, vai vir com bênçãos e presentes. Deus é sempre galardoador. Ele nunca só fala, Ele fala e dá. Ele tira e bota mais. Nos sobrepuja de presentes, de bênçãos, de galardões. Nosso Deus é um Deus extremamente generoso. Olha o que a Bíblia diz. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Eu li o versículo 2. Veja, meu irmão, olha as promessas. Primeiro, tudo lhe irá bem. Veja, peraí, gente, tudo, repito, tudo lhe irá bem. Sabe o que é tudo? Você quer ter uma vida top? Ah, meu Deus, minha vida, tudo na minha vida vai ser bom demais. Obedeça seus pais. Tudo lhe irá bem, as coisas vão dar certo. Talvez, meu irmão, sabe, um presente que você ganhou, uma resposta, uma bolsa de estudos, uma faculdade, sei lá, algo maravilhoso que aconteceu do nada para você. De onde foi isso? Eu nem estava orando, nem estava pedindo. Sabe o que pode ser? Sua obediência aos seus pais. Deus vê a obediência aos seus pais e te dá esse presente. Às vezes você está usufruindo hoje de um comportamento de obediência e nem sabe. Com certeza é isso, porque é uma promessa bíblica. Você quer ter uma vida top na terra? Seja obediente, honre seus pais. Principalmente vocês que estão debaixo do teto dos pais de vocês, porque hoje eu posso só honrá-lo. Tudo que eu posso fazer é honrá-lo. Vocês têm a oportunidade, o privilégio de obedecer e honrar. Eu perdi uma oportunidade, porque agora eu sou o cabeça da minha casa. Não fiquem doidos, ansiosos. Eu estou doido para se casar e ser o cabeça da minha casa, os homens. Eu estou doido para casar e ter que obedecer meu marido, não meu pai que é um opressor. Não, meu irmão, você está perdendo uma rica oportunidade de ganhar galardões que você só tem num período enquanto mora debaixo do teto dos seus pais. Porque depois disso, essa parte aí corta. Vocês conseguiram compreender o que eu falei? Então aproveite. E o segundo aí, ter a vida longa na terra. Você quer viver bastante? Se você não for imprudente e for obediente aos seus pais, meu irmão, você vai morrer com velhaço, careca, calvo,
barba branca, os homens, as mulheres calva também. Mulher vai envelhecendo, vai perdendo cabelo também, já repararam? Com o cabelo ralinho, branco, 90 anos, 100 anos, já pensou? E bem, com saúde, porque tudo lhe irá bem. Olha que vida é essa, trabalhando, vivendo, usufruindo, porque enquanto você está na terra e sendo obediente ao Senhor, o Senhor vai dando as consequências da obediência, que são os presentes verdadeiros. Você vai viver na terra 90, 100 anos feliz, trabalhando para Deus, para o reino dEle, com a irmandade. Eu quero isso, eu quero isso, eu tenho certeza que eu vou viver isso, porque graças a Deus eu entendi essas verdades quando eu tinha, sei lá, meus 13, 14, 15 anos. Então deu muito tempo para ser obediente aos meus pais. E eu fui muito obediente aos meus pais. Meu pai mandava, minha mãe mandava assim, Henrique, eu era nesse ponto, eu era até meio doido. É só um exemplo assim, mas eu fazia coisas desse tipo. Henrique, vai lá comprar tal coisa no mercado, vai no pé e vai no outro. Vai no pé e volta no outro. Eu ia assim. E voltava assim. Porque eu entendi as promessas bíblicas de obediência. E eu falei, eu serei escravo dos meus pais, por amor a Cristo. Eu fui muito obediente aos meus pais. Não quer dizer que eu não desobedeci, que eu não pequei, com certeza. Mas no geral eu fui. E eu tenho certeza que eu vou viver muitos. Eu vou ver vocês morrer primeiro, viu? Estou falando. Eu vivo falando para a Esther. Ela vai morrer primeiro que eu tenho certeza. Porque eu creio nessa promessa aqui na minha vida. Eu não morri agora, talvez, porque eu era obediente aos meus pais. Eu vi uma história uma vez, que eu inclusive já contei para vocês. De um pastor, mais ou menos isso, os detalhes eu posso estar confundindo. Mas um pastor, ele teve trombose. Sabe o que é trombose? Com umas pernas de elefante assim, a veia entope. Eu não sei muito bem a explicação científica, mas é um negócio horroroso assim. E ele foi para o hospital, sabe? Estava muito mal, tendo falência dos órgãos. Estava assim no estado para morrer. E de fato, ele ia morrer. Só que de repente, no quarto do hospital, ele olhou e viu um ser resplandecente, usando vestes brancas, e era um anjo. E o anjo se apresentou a ele e falou assim, o seguinte: fulano, eu esqueci o nome dele, Antônio, eu não lembro. O seu Senhor me mandou te buscar. Aí o pastor olhou para o anjo e falou assim: eu não aceito ir embora agora, porque está escrito que todos aqueles que obedecem aos pais teriam vida longa na terra. E eu fui extremamente obediente aos meus pais. Aí ele fala que o anjo deu uma pausa assim, tipo recebendo mensagem do céu, e falou assim: pois bem, isso lhe irá acontecer. E foi embora. E o cara foi curado na hora, da trombose, da falência dele. Esse bobear está vivo até hoje. Eu vi essa história do pastor Luciano Subirá, numa das pregações dele sobre isso. Então, meu irmão, é isso. Você quer? É benção. Você quer isso ou não? Quem quer? Então obedeça. Então, só para finalizar, eu quero dar uns conselhos para encerrar. Primeiro conselho: reconheça os seus pecados em relação à desobediência aos seus pais. Reconheça, meu irmão, reconheça que você é desobediente. Reconheça as vezes que você foi maldoso, maldizente, zombador, insubmisso, sabe? Foi tolo, foi ríspido, argumentativo, afrontoso. Lembre. Eu tenho certeza que enquanto eu pregava, o Espírito Santo te lembrou de situações que você fez isso. Mas faz tempo. Não, lembre, se arrependa, peça perdão para Deus. E quando você chegar em casa hoje, peça perdão para o seu pai e para sua mãe. Hoje, meu irmão, chegando em casa, chega para o seu pai e fala: pai, me perdoa pelas vezes que eu desobedeci ao Senhor. A partir de hoje, Jesus me mostrou quem eu era, que eu estava errado e que eu devo obediência ao Senhor. Eu te amo e vou obedecer, por amor a Cristo e por amor ao Senhor. Faça isso hoje. E se você brigou hoje, pronto, já vai lá e pede desculpa por aquilo que aconteceu hoje. Faça isso. Eu peço aos irmãos que façam isso, para que vocês se acertem com Deus, usufruam dessas recompensas da obediência e obedeçam ao seu Senhor. A segunda coisa, meu irmão, que eu queria dar um conselho para vocês nesse final de pregação, é ame eles.
sabe? Tudo que a gente faz primeiramente pelo Senhor. Mas olhe só para os seus pais. Olhe para o seu pai, para a sua mãe. Olha tudo que eles fizeram por você. Olha quem eles são. Ame eles, meu irmão. Vou te falar. A maioria dos nossos pais já são bem velhos, quase idosos ou idosos. Daqui a pouco eles não vão estar mais conosco. Aí você vai se lembrar das vezes que você foi desobediente, orgulhoso, maldoso. Você vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Podia estar gastando tempo amando, servindo, deixando meus pais felizes, e eu fiz isso. Você não vai viver para sempre com seu pai e com a sua mãe. As experiências, os momentos, as alegrias, vai acabar. Você vai ficar um tempo longo sem ver eles, até no dia do Senhor. Isso se eles forem crentes. Se não for, meu irmão, você tem que trabalhar para Deus salvar eles, porque senão é aqui nessa terra e depois nunca mais. E a obediência, inclusive, mostra Cristo para eles. Eles vão ver, você acha que eles vão ver tudo isso que eu falei? Que os jovens, os adolescentes de hoje é tudo desobediente, tudo mal. E ele vai ver um filho, uma filha, que é completamente submisso, bondoso, misericordioso com eles. E eles vão se sujeitar ao Deus do seu filho por causa das suas atitudes. E acima de tudo, meus irmãos, busque o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos coisa alguma. Nós não conseguimos ter coragem para ir até os pais pedir perdão. Nós não conseguimos ter força, domínio próprio para no dia a dia obedecer, calar a boca para não falar coisa indevida. A gente precisa de uma intimidade com o Espírito Santo para tudo nessa vida. Obedeça seus pais. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Peça perdão a Deus pelas vezes que você foi maldoso, desrespeitoso com seus pais. Você falou com eles de maneira indevida. Peça perdão a Deus. Porque quando você fez isso a eles, você fez isso ao próprio Senhor. Porque quando você fez isso a eles, você fez isso contra as pessoas que mais te amam nessa terra. Oh, Jesus, nos perdoe, porque nós somos maus. Nos perdoe pelo nosso coração, Pai. Nosso coração rebelde, revoltoso. Nos dê, Pai, um espírito de obediência e submissão que provém do alto, que lhe agrada, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Espírito Santo de Jesus Cristo. Que aquilo que foi dito nessa noite venha inundar a mente e o coração de cada um desses jovens, de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, e que venha dar frutos de obediência e honra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.